Muito bem, amigos, nós já testamos a versão sedã desse Honda City. Agora vamos testar, vamos avaliar a versão hatch. Não deve ter muita mudança, porque é a mesma versão, só um com um porta-mala maior, outro com porta-mala menor. Mas sempre há alguma novidade que a gente possa ilustrar para vocês. O Guilherme Roquette, para qual eu estou passando a direção desse veículo, vai pegar e dar uma de doutor cirurgião. Vai pegar um bisturi e cortar parte a parte para mostrar para vocês o que é esta nova ideia que a Honda está tendo para o seu veículo City. Trouxemos o Honda City Hatch versão Touring até Gramado para poder experimentar esse carro em várias situações e explorar mais algumas coisas a respeito daquilo que a gente já falou lá no teste da versão sedã. Então, bora começar. A dianteira dos dois carros é igual, com esse friso cromado aqui na parte superior, junto do capô, que inclusive fica mais largo aqui junto da grade. Lá embaixo, esse pequeno defletor aqui traz uma certa esportividade para essa dianteira. E a gente percebe o seguinte, ó, o carro ele é bem baixo. Isso faz parte do estilo desse modelo aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Ainda aqui na frente a gente tem o farol totalmente em LED, com o DRL nessa parte superior, o pisca embaixo e aqui o farol de neblina também é totalmente em LED. E é interessante porque o Honda City ainda mantém esse item aqui e é em todas as versões, na EXL e na Touring, nas duas versões que esse modelo aqui está disponível. Agora, esse farol superior aqui, todo em LED, aí sim é exclusividade da versão Touring. Na lateral, a gente tem sim o estilo próprio desse carro que a Honda aposta, né? Um estilo largo, com carroceria larga e uma carroceria baixa. Tanto que a gente pode ver o seguinte, ó, que o topo do carro, até eu mesmo, estou mais alto que ele. Ali na frente a gente tem as rodas de liga leve aro 16 nesse tom diamantado, que é de série na versão EXL e também na versão Touring. E os espelhos retrovisores com o rebatimento elétrico, vou mostrar daqui a pouco, mas interessante a gente ver o seguinte, ó, que antes eles eram fixados aqui na coluna A. Agora eles foram deslocados mais para cá, para perto do motorista, para que a gente possa daqui, ó, ter essa visão aqui atrás e não perder tanto em termos de visibilidade. Portas grandes e também a gente tem uma proporção aqui de carros que tempos atrás, questão de 20, 15 anos, já seriam considerados carros médios. E é um pouco essa proporção de tamanho que a gente tem aqui no Honda City Hatch. Na parte de trás a gente vê um outro conjunto de elementos com essa caída mais acentuada aqui em relação ao sedã, né? Já que o sedã tem o porta-malas, aqui a gente tem essa queda mais acentuada e também o aerofólio e esse outro defletor em plástico preto, que justamente está aqui para ser mais discreto, né? E não ficar na cor do carro e poder se harmonizar um pouco mais com essa traseira. Aqui na parte traseira a gente tem as lanternas com a luz de freio e também a lâmpada, a luz de posição, totalmente em LED. E o restante do carro a gente percebe o seguinte, ó, uma condição de sinaleiras que invadem aqui a parte central, um desenho um tanto quanto agressivo, combinado com esse aerofólio. O vidro também é um pouco mais estreito. E aqui dentro do porta-malas, que tem abertura elétrica e também a câmera de ré, a gente vai mostrar o funcionamento dela depois lá dentro, a gente tem aqui um compartimento com 268 litros de capacidade. Já que estamos na parte de trás, vamos ver como é que é o espaço aqui no banco traseiro. Primeiro, olhando a porta. Uma boa abertura, quase 90 graus, e como a porta é grande, ela facilita, né, a nossa entrada e o nosso acesso aqui. Bom, primeira coisa que chama muito a atenção é o espaço desse carro. O teto até não é tão alto, como a gente pode ver aqui, ó. Mas em compensação, o banco está ajustado para eu dirigir e olha, é um latifúndio de espaço que a gente tem aqui. E como o tanque de gasolina dos Honda ele é na frente dos bancos dianteiros, então fica na frente aqui dessa posição em que eu tô, a gente consegue mesmo mais espaço. A gente pode ver que tem até uma rampinha aqui onde a gente apoia os pés, ó. Mas a movimentação de pés é excelente. E também na posição que eu deveria ficar, os joelhos ficam apoiados aqui pelo assento. E que, inclusive, já elogiei isso em outros carros, olha só, ele é melhorado por causa desse rebaixo aqui que a gente tem nessa porção, exatamente onde o passageiro vai sentar. E o túnel central, quando a gente está com 5 passageiros,
É claro que essa posição aqui não fica tão confortável porque a gente fica encostando no teto, mas o túnel central aqui para passar para um lado ou para outro, ele é menor, não é um túnel tão grande. A gente tem aqui, ó, 4 dedos de túnel central. A amenidade para cá para trás é a saída do ar-condicionado aqui nessa versão Touring e também uma tomada 12 volts que a gente tem aqui. Um fator que faz com que esse carro aqui tenha mais espaço para os ocupantes traseiros é que o banco do motorista, os dois da frente no caso, tem menos espuma. Então, aumenta o espaço aqui para trás. Outro aspecto é que a gente tem aqui, ó, o descansa-braço central com 2 porta-copos aqui nessa parte. Agora, o destaque dessa versão hatch é que a gente tem o que a Honda chama de Magic Seat, que a gente já tinha, por exemplo, lá no Honda, no nosso querido Fit, né, que nos deixou. Primeiro, o assento tem capacidade para levantar aqui, ó, e ele pode permanecer nessa posição. Eu posso baixar aqui a base do assento e assim eu consigo levar, por exemplo, uma planta, um cachorro ou algum outro tipo de objeto que seja alto. Outra possibilidade, batendo ele aqui, é deitar todo o encosto do carro, ó. E eu não preciso fazer muito esforço, eu não preciso levantar o assento, jogar para frente e depois deitar o encosto do banco. Não, bem pelo contrário, a gente pode mostrar aqui, ó, o quanto, né, de espaço em que ele fica quando está nessa posição. A gente vai ficar com um espaço do porta-malas completamente plano para cá, para dentro do carro. Então, esse Magic Seat nos permite várias funcionalidades e a gente tem aqui mais de 1.000 litros de capacidade. Para ser exato, 1.168 litros de capacidade quando os 2 assentos traseiros estiverem rebatidos. A Honda afirma que isso é mais inclusive do que o Fit oferecia quando estava com essa condição do Magic Seat. Aqui dentro a gente consegue perceber um pouco do acabamento desse carro. Eu vou fazer algumas ressalvas depois, mas antes vamos pontuar, ó. Material suave ao toque nessa parte da porta aqui onde a gente encosta o braço. Isso acompanha o City desde o início, de quando ele começou a ser produzido aqui. Passando para cá para o painel, a gente tem tudo em plástico, né? Plástico aqui, plástico rígido nessa outra porção do painel. Interessante aqui, ó, que até parece um plástico almofadado, mas não é. Ele é um plástico rígido. A gente tem um suave ao toque apenas nessa porção aqui embaixo desse Black Piano. Daqui a pouco a gente fala sobre os materiais. Aqui no volante, ele é emborrachado, né? Ele é costurado em couro, mas ele também é um volante firme, não é um volante muito macio. Onde ele peca é no acabamento de algumas peças em plástico, como no raio inferior do volante e também no painel. Ficaram algumas rebarbas. Não é tão bom quanto o Toyota Yaris que nós testamos semanas atrás. Dando a partida agora para a gente poder ver um pouco desse cluster e tem algumas peculiaridades nele. Primeiro, o lado esquerdo é digital e o lado direito é analógico. Mas antes, como é que a gente controla esses comandos? Pelo que a gente tem aqui no volante, eu vou mostrar na sequência aqui para vocês. A gente tem aqui algumas informações. Primeiro, quando eu dou a partida, eu tenho que dar o OK aqui, né, para dispensar aquela lá. Bom, e aí eu tenho o tacômetro aqui, e aí com o botão de Home eu acesso o menu, e aí eu tenho alcance e consumo, Trip A, Trip B. Voltando para o menu, eu tenho velocidade média e o tempo de viagem, Trip A e Trip B. E ainda medidor de força G, que ainda que ele seja praticamente inútil na condução, é interessante da gente olhar. Cintos de segurança, se eu quero assistência aqui, né, para poder acompanhar quantos estão afivelados. As configurações do carro aqui. Tenho também a personalização desses menus e ainda os sinais de advertência quando tem alguma mensagem para o carro. No mais, a função que a gente mais vai usar é ou o tacômetro ou aqui quando a gente tem o computador de bordo. Já nessa parte central aqui do painel eu vou comandar aqui pelo volante e vou ter então o controle de cruzeiro adaptativo e também os ícones ali do piloto automático conforme a gente estiver, né, posicionando ou alterando ou guiando o carro. Esse carro aqui ele é um dos que tem a melhor qualidade de som quando a gente compara com outros modelos da mesma categoria, porque ele tem graves bons, a gente consegue ouvir música alta, a gente consegue ouvir o som com uma boa qualidade, levantar o volume sem distorcer. Agora, a central multimídia é bastante simples. A gente tem aqui, por exemplo, ó, esse fundo azulado que não condiz muito com o carro, já que não tem outro tom azul aqui. Podia ser um tom preto, mais monocromático, para combinar com o interior do carro. E também, assim, funcionalidade ela não é
tão interessante, tá? A gente tem aqui, ó, por exemplo, o rádio, que, né, quando a gente quiser ouvir, podemos fazer ajustes da central multimídia, listar os dispositivos que estão pareados ali com os dispositivos, né, com os celulares pareados aqui com a tela. Também tem o relógio, câmera de ré, ó, eu consigo ver aqui, ó, inclusive o modo, né, quando eu quero alterar, exibir as linhas de guia, enfim. E tenho a possibilidade aqui, ó, do Lane Watch, se eu quero que ele fique ativo com a seta, quanto tempo após desligar a seta. Eu vou mostrar para vocês o que é o Lane Watch em seguida. E aí tem aqui o restante das funcionalidades dessa central. Agora, a conexão com o Apple CarPlay e também com o Android Auto, ela é feita sem fio, e eu tenho aqui então menus, por exemplo, dos mapas, tenho do telefone aqui, e também posso ter acesso ao próprio Spotify. E aqui, ó, aqui é o Apple CarPlay que já está conectado e ele faz o espelhamento dos aplicativos que eu posso ter. Além disso, todas as versões então aqui do Honda City Hatch tem a chave presencial, que faz o carro ser acionado por esse botão de partida aqui. Também o travamento e o destravamento por aproximação com essa chave presencial. A gente tem aqui o ar-condicionado digital e automático, e eu posso programar aqui a temperatura e ele vai então mantendo toda a refrigeração do carro, conforme, né, a temperatura que a gente programar, só que ele é um ar-condicionado de simples zona. Essa central multimídia de 8 polegadas também ela é de série, e além disso a gente tem aqui a câmera de ré e sistemas aqui, ó, possibilidades de alteração nessa câmera. Aqui uma visão mais grande angular, aqui a visão em si do carro atrás, ou uma visão bem aproximada, para caso a gente queira fazer, por exemplo, um engate de reboque. Essa visão grande angular é interessante, porque nos mostra uma área com uma amplitude maior. Já a versão Touring, que é essa que a gente está experimentando, ela tem os sensores dianteiros e traseiros, os sensores de estacionamento. A versão EXL só tem o sensor traseiro de estacionamento. No entanto, o modelo fica devendo o carregador de celular por indução e também o sensor de ponto cego nos espelhos retrovisores. A chave das versões hatch do Honda City é essa chave presencial que nos permite trancar as portas, e quando tranca as portas os espelhos rebatem, mas ela não fecha os vidros. Para que eu faça isso eu tenho que apertar e ficar segurando, e aí sim ele faz o levantamento automático dos vidros. Esse botão bem de baixo aqui também permite dar a partida à distância no carro. Para abrir as portas, basta eu simplesmente colocar minha mão aqui, ó, atrás do puxador da porta, porque ele já tem um sensor aqui nessa parte que já identifica o fato de que eu tô, né, próximo do carro e quero fazer o acesso. A gente já viu outros carros aqui no canal que não tem esse sensor ali. E quando eu estou com o carro aberto e quero me afastar dele e quero utilizar, por exemplo, a chave aqui no bolso, basta eu apertar nesse botão aqui que ele faz o trancamento do carro e aí já fecha os espelhos e também trava essas portas. O Honda City vem equipado com um motor 1.5 que ele é inédito na linha da Honda em todo o mundo. Ele é todo em alumínio, em 4 cilindros e também é um motor aspirado, ou seja, a Honda não entrou nessa ideia de fazer carros de baixa cilindrada e também turbinados. Um motor que a gente tem aqui, ele é de uma concepção tradicional. A gente tem aqui injeção direta de combustível lá na câmara de combustão e duplo comando de válvulas, um para as válvulas de admissão e outro para as válvulas de escape. Esse comando de válvulas ele tem o sistema IVTEC, que tem um CAM, um ressalto especial para priorizar a potência em rotações mais elevadas do motor. Vou explicar como é que isso acontece. É que ele tem um CAM para rotações mais altas, ou seja, um ressalto que faz a abertura das válvulas maior, ou seja, permite a injeção de mais combustível dentro da câmara para que o carro tenha então um desempenho maior. Enquanto que quando o carro estiver sendo conduzido de uma maneira mais tranquila, numa condução mais maneirada, né, de uma forma mais econômica, aí o CAM vai entrar numa outra atuação, vai abrir menos a válvula e vai colocar menos combustível lá dentro da câmara. Com isso, a gente consegue uma condição ideal para desempenho e também uma condição ideal para dirigir de forma econômica. Falei também da injeção direta de combustível que esse propulsor tem. Esse sistema ele é exclusivo para cá, para o Brasil. Em outros mercados, o Honda City não tem injeção direta de combustível lá na câmara de combustão. E esse tipo de componente ajuda na economia de combustível.
Esse propulsor gera 126 cavalos de potência, que são atingidos a 6.200 rotações do motor. É uma rotação bastante elevada quando a gente considera a comparação com motores 1.3, 1.0 turbinados, por exemplo, que alcançam o pico de potência bem antes. Esse aqui tem que acelerar mais fundo. Por quê? Porque ele é um motor de concepção tradicional. Agora, se a gente levar em conta a questão de durabilidade, aí, meu amigo, para apostar, daqui a 10 anos eu aposto que esse aqui está bem melhor do que um turbinado. E esse conjunto propulsor aqui está acoplado a um câmbio do tipo continuamente variável, ou seja, é um câmbio automático, por consequência, mas ele é um câmbio do tipo CVT. Esse câmbio, ele permite a simulação de 7 marchas, e ele também tem lá no volante as aletas para troca dessas marchas lá no próprio volante, ou seja, as borboletas, né, o pedal shift. Tem um outro detalhe. Em kickdown, em aceleração constante e funda, ele faz a troca, ou seja, a simulação das marchas em rotações pré-definidas para que o motorista não tenha aquela sensação de estar dirigindo um carro com uma aceleração constante e sem estar ganhando velocidade. Tem um outro aspecto. Esse câmbio CVT aqui, ele identifica, por exemplo, quando o motorista estiver descendo uma ladeira e precisar de freio motor e começar a conter o carro com o pé. Ele sobe o giro do motor para atuar exatamente como freio motor. Dito tudo isso, eu falei lá no início do vídeo que a gente fez uma viagem com esse Honda City aqui, de Porto Alegre até Gramado. E foi lá na saída de Porto Alegre que a gente iniciou o nosso teste de rodagem, tanto dentro da cidade quanto no percurso de estrada. Vamos acompanhar. Começando o teste de rodagem aqui com o Honda City, naquele nosso percurso padrão que começa pelas ruas mais de pedra, né? No caso aqui um paralelepípedo, suave, muito tranquilo, consistente. Essa primeira parte aqui que tem uma pedra mais regular, né? Ele é um pouco melhor. Vamos ver um pouco para frente aqui. Mesma coisa, pouca imperfeição, aliás, filtra bastante, até surpreende, mais do que outros carros dessa mesma categoria, ele consegue filtrar. Agora nesse trecho aqui é um pouquinho pior a rua. Vamos ver aqui. Olha, mantém a capacidade de filtrar a imperfeição. Padrão, inclusive, por exemplo, assim, de Chevrolet Cruze, que nós testamos aqui, o Chevrolet Cruze ainda é um pouco mais mole, ainda balança um pouco mais. Esse aqui não, ele filtra e é firme. Aqui dentro a gente se sente, por óbvio, não em um carro alto, né? Porque a altura desse carro aqui é baixa, é aquele padrão de carro hatch. No entanto, a gente tem uma boa visibilidade, auxiliada por esses espelhos que depois eu vou falar um pouco mais sobre eles, esses retrovisores que estão mais deslocados para próximo aqui do motorista. A gente também tem um alinhamento interessante do volante em relação ao condutor. Agora que eu terminei a curva, a gente pode olhar, ó. O meu nariz está exatamente em cima do símbolo aqui da Honda, e justamente por isso que a direção está bem alinhada aqui com o meu corpo. Então eu não fico com as mãos mais para o centro do carro, como a gente já viu, por exemplo, em outros carros. Fora isso, faróis na alavanca aqui da seta, inclusive os faróis de neblina também num botão giratório, limpadores na alavanca da direita, e aqui eu consigo regular até o tempo de intervalo quando eu estou com ele no temporizador acionado. Então, o acesso aqui aos comandos está bem próximo de mim. E ao mesmo tempo, ele também tem um painel mais longo e que nos dá uma sensação de espaço que a gente não viu, por exemplo, lá no próprio Toyota Yaris, que tinha o painel curto aqui, a gente acabava ficando muito próximo, por exemplo, do fim aqui do habitáculo, né? A gente via uma proximidade das mãos aqui, ó, com o painel, e aqui eu não toco quando eu estou com as mãos e com os dedos esticados. Então, aqui no Honda, a gente tem uma sensação de espaço interno e de espaço em relação aqui ao para-brisa bem maior do que lá no Toyota Yaris, por exemplo, que a gente experimentou recentemente aqui no canal. Fora isso, tem um acesso fácil para o botão de dar a partida, porque todos os carros têm chave presencial e botão de partida. Acesso fácil para o ar-condicionado, que está aqui na minha mão. E só se eu quiser ir lá nas tomadas USB é que eu vou ter que me abaixar um pouco mais. E a visualização do painel aqui com esses instrumentos que simulam, por exemplo, no lado esquerdo um contagiros analógico e o velocímetro analógico de fato aqui na direita, os números são grandes
E eu acho interessante porque muita gente que vai comprar esse carro aqui tem mais idade e vai gostar desses números grandes. E ele é um desenho que é simples, mas que ao mesmo tempo é bonito, porque os números são brancos, grandes, a gente tem uma visualização bastante fácil aqui para esse conjunto aqui de painel quando a gente está dirigindo esse carro. Fora isso, a posição do motorista no banco, ele tem um bom apoio na lateral e ele é na medida certa, a ponto de não ser tão invasivo, por exemplo, até quando a gente já viu em outros carros, tipo a Chevrolet Equinox, que nos aperta um pouco, nesse aqui não. Nesse aqui o conforto do banco, o banco é um pouco mais largo, um pouco mais amplo, a gente se sente mais confortável, se sente mais à vontade aqui no Honda. E é interessante que eu gosto de dirigir numa posição mais elevada, então eu conto com a regulagem de altura manual aqui do assento, e eu consigo uma boa posição para o meu gosto de direção. E o outro destaque está justamente aqui nesse volante, que tem um desenho muito mais interessante agora, talvez até mais conservador do que os Honda de antes, mas que tem uma boa pega, um bom apoio aqui para o meu dedo polegar. Eu consigo aqui, ó, também, se eu quiser segurar nessa outra parte mais de cima, a gente tem um bom apoio para as mãos. E é um volante de 3 raios, um volante bonito, clássico, que ficou com um conjunto bastante harmonioso aqui dentro. E a gente tem aqui no Honda também o controle de cruzeiro adaptativo, que eu posso utilizar até dentro da cidade. Eu programei para ele andar a 60 km por hora, mas agora ele está freando o carro, ele está reduzindo a velocidade porque os carros da frente estão de fato reduzindo. Ó. Até o momento em que ele chega, por exemplo, na velocidade de 20 km por hora, e aí ele desarma esse controle de cruzeiro. Por quê? Em outros carros, a gente já viu que o controle de cruzeiro vai freando o carro até parar, quando ele é adaptativo. Aqui no Honda não, ele não é adaptado para baixas velocidades. Então a gente percebe que o uso desse equipamento aqui dentro da cidade ele é limitado, porque vai chegar numa velocidade em que o carro vai parar de fazer a frenagem automática e vai exigir que o motorista interfira. E no uso urbano, em que a gente está constantemente monitorando o trânsito na nossa volta, uma coisa que fica um pouquinho mais complicada é o fato ali do contagiro sobrepor os elementos quando a gente quer as informações do computador de bordo. Essas informações do computador de bordo, pelo menos o consumo médio, podia estar replicado mais na parte central da tela, para que eu possa deixar toda a outra esquerda com contagiros ali. Se não, eu preciso apertar aqui no botão da casinha, do Home, aí ele entra então no menu, e aí eu posso ver ali, ó, tacômetro, alcance, consumo, e fazer, por exemplo, né, a alternância das funções. Eu vou botar aqui no alcance e consumo. Aí eu giro para baixo e eu fico então com a tela das informações do consumo, né, do carro aparecendo ali, sobrepondo no contagiros analógico. Mas qual é o problema que eu vejo disso? É que ao invés de você simplesmente apertar um botão e ele já ir passando informação por informação, como a gente vê em carros da linha Fiat, Jeep, por exemplo, eu primeiro tenho que apertar um botão para acessar o menu. Depois eu tenho que procurar o menu que eu quero entrar. E aí eu vou apertar aqui, confirmar, para poder entrar nesse menu. Se não, a mesma coisa para que eu possa voltar. Então, dirigindo e fazendo tudo isso ao mesmo tempo, não é algo muito legal, é algo que vai distrair o motorista. Então, o ideal é, põe na função que tu quer usar logo de primeira antes de sair de casa e deixa assim enquanto está dirigindo. E agora que eu vou fazer uma conversão à direita, a gente tem um recurso interessante para ser utilizado na cidade, que é o Lane Watch. Eu vou dar o pisca-pisca aqui para a direita e ele vai aparecer aqui na tela, ó, a câmera lá do espelho retrovisor do lado direito. Essa câmera está embaixo do espelho retrovisor direito. Mas ela só aparece aqui na tela quando a gente faz o pisca para a direita, porque se eu faço para a esquerda ele não aparece. Por quê? Por uma questão lógica. No momento em que a gente dá o pisca para a direita, a gente se projeta, de certa forma, para olhar para aquele espelho retrovisor lá e amplia a imagem aqui pela câmera que fica aparecendo no sistema de mídia. Se a gente fizer isso ao contrário, você vai olhar para o outro lado, então, né, vai olhar para outro espelho. Então não faz sentido colocar a câmera aqui, né? Porque daí o motorista vai olhar para qual lado, né? Então esse é um recurso interessante que está presente aqui no Honda City. E a gente consegue ter uma visibilidade interessante. Olha só, vou fazer a conversão agora. A gente já pode perceber a câmera aqui, ó, porque o carro está se movimentando, a gente já consegue ter esse avanço. Ó. Se tem alguma bicicleta, alguma moto no ponto cego, ó, a gente consegue perceber tudo por aqui. No momento em que o pisca é desativado pelo sistema automático, ela desliga a câmera também. Andando num percurso urbano, esse carro é de uma suavidade muito interessante, porque com esse câmbio continuamente variável que ele tem,
O carro rola solto, ele anda tranquilo, com giro em 1.000, 1.200, 1.300 rotações, especialmente quando a gente começa a fazer uma redução de velocidade, assim, ó, já antecipada para parar em um sinal de trânsito. O carro, ele roda solto, ele não tem amarras. E quando a gente está com o pé de leve no acelerador, a configuração de câmbio sempre prioriza um giro mais baixo. Então, faz esse carro aqui ser bastante econômico e a gente vai ver daqui a pouquinho mais como é que são as médias. Mas, ó, para fazer uma aceleração gradual, ele nem chega com contagiros nas 2.000 rotações, já chegou aqui, ó, a 50 km por hora. Eu não quero andar mais rápido, vai parar de novo, ó. E o giro não chegou nem nas 2.000 rotações nesse trecho que eu fiz aqui entre um sinal de trânsito e outro. Então, o resultado disso vai ser lá no consumo depois. E uma outra questão dentro da cidade também é a disponibilidade de torque desse motor 1.5, né? Por exemplo, aqui eu estou a 40 km por hora, ó. Apresso, subiu bem o giro, chegou nas 4.000 rotações, chegou lá nos 60 km por hora dentro dos limites. Por que eu fiz isso? Para caso a gente precise arrancar, por exemplo, em uma rua, entrar em um acesso de avenida, enfim. Aí sim, né, a gente vê que o giro sobe bastante quando a gente exige mais desse motor. E, ao mesmo tempo em que a gente tem uma aceleração bastante linear, isso foi ressaltado pela própria Honda no lançamento desse carro, ele chega de fato a altas velocidades em tempos mais curtos quando a gente precisa. E o barulho do motor, claro, invade um pouco, né, quando está com rotações mais altas. Mas é interessante. Eu gosto um pouco de quando eu estou acelerando, eu posso acompanhar o giro, a rotação do carro mais elevada. Isso é uma característica desse carro. A gente já viu lá também que o Toyota Yaris tem essa característica. Antes da gente ir para a estrada, hora da gente analisar então o consumo urbano do City. Vamos de novo lá no menu, de novo para baixo, alcance e consumo. Olha, uma média urbana excelente. 13,3 km com litro de consumo médio de gasolina. Para rodar na cidade, o consumo desse carro aqui é excelente. E aqui dentro do túnel a gente já pôde ver o funcionamento do farol baixo automático, que ele já acendeu de maneira automática a luz aqui dentro do túnel. Agora na saída ele vai apagar, vamos ver aqui, ó, sol 1, 2, 3, 4. 5 segundos, em seguida vai apagar, apagou. 5 segundos ele apagou, ele demorou um pouquinho só para desligar a luz. Mas voltando a falar do consumo, continuamos com uma média excelente, agora vamos ver como é que esse carro aqui vai se comportar na estrada. Aqui no trecho de estrada, a gente já consegue utilizar um pouco mais dos assistentes à condução que esse Honda City aqui tem. Vou passar para trás desse ônibus de maneira intencional, porque eu já estou utilizando o controle de cruzeiro adaptativo, mas eu vou desacionar tudo aqui para que a gente possa fazer manualmente de novo. Vamos lá. Esse botão aqui no lado direito do volante aciona o controle de cruzeiro. Estou a 80 km por hora, aperto aqui, aperto no 7 para baixo, ele presetou ali para 79. Mas eu quero andar numa velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, que é o limite aqui da via. O que vai acontecer a partir de agora? O carro vai andar sem que eu pise no acelerador e a partir da distância em que eu presetei para esse carro da frente, é um Astra que está aqui na nossa frente, ele vai mantendo a velocidade conforme o carro está indo lá na frente. Por exemplo, eu presetei para que ele ande a 100 km por hora, mas os carros estão indo num fluxo aqui a 72, 73. Então o City está mantendo essa velocidade. No momento em que eu saio de trás dos carros que estão mais devagar e os outros começam a andar mais rápido, ó, a gente já percebe que ele começa já a desenvolver e eu já estou andando aqui, por exemplo, a 80, vamos chegar a 90 km por hora, possivelmente vai até os 100 aqui. Então o que acontece? Esse controle de cruzeiro aqui, nessa versão Touring do City, ele é adaptativo e consegue manter a velocidade conforme o fluxo. No momento em que eu entrar para trás de um carro que esteja andando mais devagar, ele vai reduzindo automaticamente a velocidade. A gente vai falar dos outros assistentes em seguida, mas vamos aproveitar essa curva aqui, ó, esse acesso, para experimentar um pouco do comportamento desse carro aqui. Estou acelerando intencionalmente e a gente vê que ele não inclina na curva, a carroceria, ó, só a força G nos jogando para o lado, a carroceria não inclina na curva nem quando a gente precisa frear. A gente já viu carros que jogam, né? E esse aqui não. Esse aqui faz a curva retinho no lugar aonde ele tem que ficar. E a gente aqui dentro, com esse apoio no banco aqui,
A gente percebe que o trabalho de postura do motorista foi bem feito nesse banco, porque a gente não ficou jogando para o lado. A gente só sentiu a força G, mas sem sair da posição. Outro sistema é o alerta de frenagem, e eu vou acelerar intencionalmente contra esse carro que está aqui na nossa frente, para que a gente veja em que momento que ele vai nos dar o alerta. Ó, já alertou, e o que ele fez aqui? Deu o alerta para que eu freasse o carro e ao mesmo tempo já precondicionou os freios para que uma intervenção minha produzisse uma frenagem mais intensa e ao mesmo tempo também acionou o pisca-alerta ali para indicar uma situação de perigo para um possível condutor que viesse atrás de mim. Um outro sistema de auxílio que a gente tem aqui é o sistema de alerta de evasão de faixa e também de manutenção do carro dentro da pista. Por exemplo, vou deixar ele comer a faixa da direita agora. Ó. Vamos de novo, um pouquinho mais forte. Ó. Ele já me trouxe mais para o centro da faixa. E vai dirigindo, né, vai mantendo sozinho o carro centralizado na via. O problema aqui no Honda é que a gente demora muito para que ele me dê um alerta para que eu recoloque as mãos no volante. Até agora, por exemplo. Então, ó, agora sim, retomei o controle, ele já percebeu que eu retomei o controle. Então a gente tem um certo delayzinho para que ele nos dê esse alerta que o motorista está dirigindo sem as mãos no volante. Outro assistente dentro do Honda Sensing é o farol alto automático. No momento em que ele percebe que vai indo um carro na nossa frente ou vem vindo um outro veículo no sentido contrário e a gente está com o farol baixo ligado, ele aciona e aumenta e baixa o facho do farol de maneira automática. Fora do Honda Sensing, a gente ainda tem aqui 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 aqui de cortina. E a gente também tem aqueles auxílios, né? Controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, coisas que já estão mais comuns hoje dentro dos carros. E a gente tem alguns modos de condução aqui no Honda, né, em que a gente pode experimentar. Primeiro, o modo econômico acionado por esse botão aqui na frente da alavanca do câmbio. Já estava acionado, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos experimentar uma aceleração aqui. Eu vou reduzir a velocidade para o mínimo que eu conseguir. Vamos lá, aqui 50 km por hora. Acelerei fundo, tem um delayzinho. Foi até as 5.000, 6.000 rotações, trocou de marcha, chegou nos 100 km por hora. Demorou um pouquinho. Vamos tirar aqui do modo Eco para ver como é que ele vai se comportar a partir de agora. Não sei se eu vou conseguir reduzir tanto em função do movimento. Vamos baixar um pouquinho aqui a velocidade, gradativamente. Vamos tentar chegar aqui até os 60 km por hora. Eu vou esperar os carros passarem para que a gente possa ter o espaço e a distância segura. Vamos de novo aqui, ó, até os 50. Acelerei tudo de novo. Tá demorando um pouquinho, mas ele retomou. Vai 6.000 rotações, 100 km por hora. Olha, uma diferença mínima mesmo quando a gente está com o modo econômico acionado. Pouquinha diferença. E a gente percebeu aqui a simulação das marchas desse câmbio CVT, que lá nas 6.000 e poucas rotações, ele já faz a troca, né? Já faz a simulação. Então, quando o câmbio entende que o carro está numa aceleração, o motorista está fazendo uma retomada de velocidade, o câmbio faz essa simulação das marchas para não ter aquela sensação de aceleração infinita e de que o carro não está ganhando velocidade, quando na verdade ele está, né, naqueles câmbios CVTs antigos. Aqui ele tem a simulação das marchas. Na estrada, o que a gente percebe é um carro que pode ter um comportamento um pouquinho mais nervosinho, mas não é tanto, ele ainda assim é suave, não é de aceleração explosiva, é um carro para viagens mais tranquilas, um carro para que a gente possa curtir um pouco o passeio, olha só, acelerar e ganhar velocidade de uma maneira mais linear, e aí quando chegou na velocidade que a gente quer, aciona aqui o controle de cruzeiro, tira o pé fora e vai viajando assim de maneira tranquila, com a assistência toda programada. Não é um carro para dirigir de maneira tão esportiva, né, de uma aceleração instantânea, enfim. Ele é um carro que nos traz uma sensação de mais tranquilidade para a viagem. Também é um carro silencioso, porque pode passar um outro veículo do meu lado e eu pouco escuto o barulho dos outros carros andando, né, passando na minha frente. E o Honda tem um banco interessante, porque ele não afunda, ele tem uma densidade boa
para que a gente possa dirigir e possa viajar com ele por um bom tempo sem se cansar. Para fechar essa parte aqui da estrada, o consumo que a gente tem até agora, entre cidade e estrada, a gente rodou 65 quilômetros e eu estou até agora com 14,4 quilômetros com litro. Deixa eu passar para o B aqui e eu vou fazer uma simulação. Vou zerar o computador de bordo agora, aqui o consumo médio. Vamos ver quanto que ele dá o consumo só da estrada instantâneo. Olha só, 19,6 quilômetros com litro. Então, numa média cidade-estrada, a gente tem 14,5. Na estrada, apenas, a gente tem aqui, ó, baixou agora, 17,5 quilômetros com litro na estrada. Ainda assim, um consumo muito bom, uma média excelente para um carro com motor 1.5 aspirado. Dito isso, dá para a gente entender um pouco da proposta aqui do Honda City. Se antes a marca japonesa apostava em coisas diferentes, por exemplo, o próprio Fit foi uma aposta, já que ele era um monovolume, em meio a um grupo de hatches que a gente tinha compactos. Agora a marca faz exatamente o contrário. Enquanto todo mundo aposta no SUV, a marca tem as suas ofertas de SUV, mas traz um carro hatch na sua melhor essência. E isso é muito bom, porque eu, por exemplo, sou um grande fã desse tipo de modelo. Eles são carros mais práticos, são carros que são gostosos de dirigir. E ainda que esse carro aqui não tenha um comportamento extremamente esportivo, em termos de motor e aceleração, ele tem uma suavidade, uma aceleração muito linear e bastante interessante. Faz a gente viajar com ele sem se cansar. Ainda que a gente não fique jogado lá em cima como um SUV, que para muita gente isso dá mais conforto, nesse carro aqui a posição de condução é muito agradável e a gente também não cansa. Ainda que ele custe caro, esse carro aqui tem grandes chances de conseguir se consolidar no mercado, até porque nome e sobrenome ele já tem. Muito bem, gostaram? Belo trabalho do Guilherme, né? Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Se já estiverem inscritos, indiquem o nosso canal aos seus amigos. Deixe o seu like, o seu comentário, que são coisas importantes para nós. E não esqueçam sempre de adicionar o sininho, para que quando nós postarmos um novo vídeo no nosso canal aqui no YouTube, você tenha acesso às informações do Veículos de Velocidade.